Oi, pessoal. Hoje eu vou falar boa tarde, porque eu vou começar por aqui, porque a gente está gravando à tarde. Eu e Tainá, muito felizes aqui com vocês. Antes que eu tome bronca da Carol, que está por trás das câmeras, gente, vocês precisam se inscrever no canal, porque o pessoal está assistindo, graças a Deus, mas não está se inscrevendo, e a gente precisa muito da ajuda de vocês. Venham para cá. Tainá, a gente está aqui para falar hoje sobre numerologia e sobre você. Então Sim. vamos lá, conte pra gente quem é a Tainá. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, Carol. Boa tarde para todo mundo. Eu sou a Tainá Carulli, eu sou numeróloga após uma transição de carreira da área financeira. Financeiro tem números, né? Então faz um sentido. Então, após viver muitos anos insatisfeita, eu conheci a numerologia. Através da numerologia, eu me reconheci, né? Me conheci profundamente com autoconhecimento. E me apaixonei pela numerologia. Então, cá estou eu, trabalhando com a numerologia já há mais de 3 anos, e eu estou amando o que eu faço, porque eu consigo contribuir com as pessoas, assim como eu recebi a contribuição da numerologia, faz muito sentido. Eu acho muito legal, eu gosto muito de numerologia, todo mundo que me conhece sabe disso, que eu fico lá fazendo continhas, né? Das letras, etc. Cada vez que alguém vai abrir uma empresa ou vai falar assim, eu gosto desse nome para uma empresa, eu falo, pera um pouquinho. Aí eu faço lá só umas continhas básicas assim, depois você fala com a Tainá, mas assim, por enquanto, tá melhor sim. Esse primeiro nome que você falou, eu não gostei não. Então eu queria que você até trouxesse um pouco, de um jeito bastante tranquilo, né? O que é a numerologia, o que é o significado das palavras, dos números dentro desses... E é um tipo de uma ciência, eu poderia dizer. O que você acha disso? Conta pra gente. A numerologia é uma ciência que a gente chama de oculta. Por que é oculta? Porque não tem base científica, né? Não tem comprovação científica. Mas, através de tantos anos em uso, né? Os antigos usavam muito, eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje com relação à informação. Mas eles usavam os astros, a numerologia, a radiestesia, todas essas ferramentas milenares, e isso sempre foi utilizado. Então, eu trabalho com a pitagórica, que o Pitágoras, o pai da matemática, estudou muitas coisas para chegar na conclusão do significado de cada número, de 1 a 9. Então, ele estudou muito, ele estudou música, filosofia, enfim, muitas coisas para chegar nesse estudo do que significa cada número. Então, é muito interessante. Existe a numerologia cabalística, mas quando eu fui estudar, eu fiz as duas e eu me identifiquei mais com a pitagórica. A diferença de uma e de outra é a tabela de conversão de letras para números, né? Então, assim como tem a pitagórica cabalística, existem outras também. Então, por exemplo, em outros países, não dá para usar a mesma tabela que a nossa, né? Do nosso alfabeto. Então, existem outras numerologias, e é isso, a numerologia sempre foi utilizada, né? E parece que ela está sendo meio que redescoberta de uns tempos para cá. Ficou um tempo sem ser lembrada, digamos assim, né? E agora, de uns tempos para cá, estão se utilizando muito. E eu costumo dizer que, na minha opinião, deveria ser obrigatório fazer tanto na escola, para você identificar a sua melhor profissão, né? O que mais vai fazer sentido, conforme o seu GPS de vida, né? Que o mapa numerológico é um GPS, né? Para te dar um bom direcionamento na vida, para ser mais leve, né? E não, por exemplo, ficar 25 anos numa profissão que você não se identifica, como eu passei. Então, e também para abrir empresas, como você bem disse, na minha opinião, também deveria ser obrigatório. Tem países, na Espanha, por exemplo, é obrigatório fazer radiestesia quando você vai abrir uma empresa, vai para uma localização, eles são obrigados a fazer um estudo daquela radiestesia do local, da geobiologia. Então, na minha opinião, tudo isso deveria ser obrigatório, porque minimiza dificuldades que a gente possa passar, né, por um nome que não vibra legal, como você comentou. Então, para mim, deveria ser obrigatório mesmo. Eu acho muito legal que você citou a radiestesia também. Eu acho ela extremamente forte. Eu já estudei radiestesia, já usei bastante.
E eu vejo muita gente achar que as chamadas ciências ocultas, como você falou, que as pessoas entendem como algo do mal, algo estranho, nada a ver. Elas só não têm a linha de raciocínio da ciência tradicional, só isso. E por isso que elas estão ocultas dentro desse universo da ciência. Mas é muito interessante que, por exemplo, eu já vi gente usando para achar água, por exemplo, para você furar um poço, né? As pessoas estudam, depois vão lá com o pêndulo e em 2 minutos chega exatamente no lugar e acerta em cima, né? Então eu acho bem legal que as pessoas entendam que trazer isso para a sua vida real, tá? A numerologia, ela tem um poder muito forte de entendimento das palavras e as pessoas entendem que falam assim, mas como? Não é número? Mas existe uma decodificação. Fala um pouquinho disso para as pessoas entenderem esse instrumento, tá? Essa ferramenta, né, de Ferramenta, essa autoconhecimento. palavra que estava fugindo. Com essa tabela de conversão, né, então a gente tem uma tabela de todas as letras do alfabeto, essa tabela vai de 1 a 9, então a gente converte as letras em números e chega numa vibração numérica. Mas tudo é energia, assim como você comentou da radiestesia, né, que a radiestesia nada mais é do que, né, captar a energia ali e decodificar aquela energia, né, se é apropriada para uma coisa, para outra, enfim, tem várias utilidades. A numerologia é a mesma coisa, são energias. Então, se você utiliza um nome da sua empresa que não vibra conforme a sua área de atuação, né, não vibra positivamente, é como se as pessoas não te enxergassem no mundo. Digo, a empresa, né? É como se a empresa as pessoas não chegassem até ela. Então, quando eu digo minimizar os riscos, é isso, né? Já é tão desafiador ser empresário, né? Ter uma empresa no país, no nosso país. Então, fazer a numerologia vai ter um caminho, né? De uma energia melhor, que chegue para as pessoas o seu propósito, né? Aquela vibração da sua área. Então, a tabela é isso. Então, o nome, por exemplo, crono, ela tem uma vibração. E você estudou, porque quando a gente conversou, eu perguntei, né, se você tinha feito, porque eu converso com as pessoas, eu já faço as contas, já vou olhando, porque eu vou fazendo sempre os experimentos, né? E aí a gente vê na hora quando a pessoa faz e quando não faz. Então, estudando também nome de grandes empresas, fica muito claro, todas elas têm as vibrações boas, né? É muito desafiador a gente, grandes empresas abrir franquias, abrir mais, né? Expandir se o nome não vibra favorável, né? Então, acho que é isso. A gente deveria olhar melhor para isso. E acho que é legal, quando eu fui fazer a do crono, né? Eu me preocupei exatamente por ver exatamente o crono e o laboratório crono, que as pessoas, assim, por quê? Porque muitas vezes a gente usa só um ou só o outro, né? E foi muito interessante a gente enxergar que na tabela do 1 ao 9, gente, quando vocês olham, você fala assim, não, uma empresa é ruim. Não, não é que é ruim. É o tipo de negócio que você vai fazer. Então, se você puder contar um pouquinho isso para o pessoal entender, é que, por exemplo, eu ia fazer comunicação, a gente queria falar, a gente queria treinar, a gente queria interagir. Então, a palavra laboratório crono e crono, ambas têm um número que é propício para isso. Já tem outros números que, por exemplo, um escritório fechado de advocacia, ele não tem que fazer essa expansão. Então, ele vibra diferente. Conta um pouquinho isso para o pessoal, para eles entenderem o que é essa tradução, tá? Sim. Nós analisamos a soma, né, das vogais, então eu converto todas as vogais, faço a soma para chegar ao número simples de 1 a 9. Como você disse, para a comunicação, a melhor vibração é o 3. Então, a gente soma para chegar ou no 3 ou no 6. Então, a gente analisa a composição das vogais, consoantes e o nome completo. Então, tem que identificar 3 vibrações que se complementam, né? Digamos assim. Então, comunicação é uma vibração, escritório de advocacia é outro, contabilidade é outro, para terapeutas é outra vibração.
para quem tem restaurante, tem outra vibração. Então, cada ramo de atuação tem uma vibração específica e existem vibrações que a numerologia não indica para nenhum ramo, né? Então, tem algumas vibrações que, por exemplo, a gente só indica para ONG, né? Que é aquela vibração de filantropia. Você concorda que se você adotar um nome com essa vibração para sua empresa, ela vai ter mais dificuldade para prosperar, né? Sim. Então, olhar para isso, por isso que para mim é tão fundamental. E eu pego muito isso, a pessoa chega a mim e fala: "Nossa, eu sinto que o negócio não vai, por mais que eu faça tudo". Quando eu vou olhar, eu já imagino, né? Tá com aquela vibração que não vai trazer. E eu vou olhar, é exatamente isso. Existem técnicas que que vocês atribuem, que é você colocar uma letra, às vezes um número, alguma coisa. Como que funciona isso para melhorar aquele nome, ou a gente tem que trocar o nome? Eu faço sugestões, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa que tem um nome que você não está se sentindo bem, você está sentindo que tem algo ali, né, impactando, travando. Quando eu vou fazer análise, eu sugiro, eventualmente, dá certo da gente dobrar uma letra, ou mudar laboratório, colocar uma outra palavra, um exemplo, né? Eu sei que o seu nome não é esse caso, mas o exemplo. Então, a gente muda uma palavra, ou muda uma vogal, às vezes é a vogal que tem que ser alterada, né? Porque a soma das vogais é muito importante para o ramo, né? E aí eu vou encontrando ali algumas sugestões, né, em conjunto, porque eu não crio o nome, né? Então você vai sugerindo, eu vou fazendo as alterações, e aí o que soar melhor para você é o que você vai escolher. Então, já teve casos de eu sugerir várias opções, né? E aí a pessoa que tem que, né, olhar para dentro e ver o que vai fazer mais sentido para ela. E teve casos de eu já não conseguir, então aí fica a escolha da pessoa mudar totalmente o nome ou ficar com uns nomes que dobram muitas letras. Aí eu realmente eu não escolho, eu faço as sugestões e a pessoa vai escolher o que fizer mais sentido. Muito legal isso. Eu acho que falta muito. Uma das coisas que eu sinto às vezes é essa ausência de opções, né? Você já veio com a ideia do dobrar. A gente tem visto muito artista mudar nome, né? E é muito interessante isso, porque o artista, se ele quer ir para o público, a numerologia diz que a energia tem que estar certa, tá? Eu queria que você desse mais algumas dicas por exemplo, o nome da gente, tá? E eu tenho mania de, assim, quando chegam para mim e falam que vai nascer um bebê, eu já vou lá, legal. Você podia botar S ali, né? Aí a pessoa olha e não fala por quê, né? Porque senão tem muita gente que nem vai ouvir, né? Então eu falo assim, mas você devia botar um S aqui que acho que é o melhor. E dá certo. Então acho que conta um pouco pra gente também no resto da vida e também de datas, que eu acho que também é bem legal, né? Sim, é muito. Para abrir uma empresa, por exemplo, né? Se você não abre numa data favorável com relação à prosperidade financeira, né? Porque eu acredito que fora a ONG, ninguém abre empresa para não prosperar, né? Então, essa data ser de uma vibração próspera é fundamental, porque a data da abertura da empresa, essa vibração de prosperidade, ela vai atuar durante uma média de 30 anos na vida da empresa. Então, a data também é algo muito interessante. E a gente pode usar para, por exemplo, vamos supor que você quer criar vários produtos ou serviços dentro da sua empresa. Então, você vai criar um produto A, um produto B, a gente analisar o nome desses produtos e lançar nas datas apropriadas. Então, tudo isso a gente pode usar na numerologia. Tem o seu dia pessoal também para você usar. Então, tudo é número, né, hoje? Tudo que a gente vai falar envolve números. Então, a gente usar tudo isso da numerologia ao nosso favor só vai favorecer. E com relação ao nome, a análise do nome do bebê, né, todas as análises numerológicas são favoráveis. Então, existe um preconceito
tanto com relação ao mudar o nome, então, por exemplo, os artistas, né, que mudam o nome ou dobram uma letra. Tem gente que fala para mim, nossa, mas ele está mudando a essência dele, está se transformando numa outra pessoa. Não é bem isso, porque o nosso mapa, quem a gente é de verdade, a gente não consegue mudar. Né? Então, eu costumo até dar um exemplo. Você pode até mudar o sexo, você pode trocar, fazer uma transição, mas a sua vibração é aquela que você nasceu, com aquele primeiro nome. Então, isso a gente não muda. Quando a gente muda um nome ou harmoniza, que é o que a gente chama, harmonização de assinatura, a gente está trazendo uma vibração apropriada para aquele ramo de atuação. Então, não tem nenhuma manipulação. Nossa, você está manipulando a essência da pessoa. Não, não é isso. Tem gente também que fala, nossa, mas se fosse assim, se só mudar um nome a pessoa vai ficar rica, era fácil, numerólogos eram ricos também. Também não é isso. Porque tem gente que não está na sua área de atuação que deveria, digamos assim, e aí não vai adiantar realmente você mudar o nome. Então, vamos supor, o Cosmo está super infeliz no que ele faz, e aí ele fala, Tainá, me dá um nome aí para eu ser feliz. Não vou fazer isso, né? Eu ainda não faço milagres, quem sabe um dia, né? Mas é isso, é estar alinhada com tudo, com a sua essência, com o seu propósito e com um nome que vibre para chegar em quem tem que chegar. Eu acho legal e eu acho que eu já ouvi falar e eu acho que você faz, existe um mapa na numerologia, né? É isso. Como ele funciona e conta pra gente o que é o mapa. O mapa numerológico, ele vai trazer todas as informações sobre você mesmo, né? Então, é a sua personalidade, a sua essência, os seus dons e talentos, os desafios que você vai ter na vida, os períodos que você vai passar. Então, nós temos também vibrações cíclicas pela numerologia, porém, elas são cíclicas, mas elas já estão lá. Você nasceu hoje e a gente já sabe quais são as vibrações que você vai ter até o final da vida, que são vibrações muito fortes na nossa vida, que a gente, normalmente a gente muda. Então, se todos nós fizermos uma autoanálise, a gente vai saber que a gente está diferente hoje do que a gente foi. Num determinado período a gente tinha uma outra característica, uma outra visão. Isso são as vibrações numéricas também que vão moldando a gente. O universo vai proporcionando as vibrações para a gente ir se direcionando para elas. Então, o mapa assim, eu sou apaixonada, né? Mas é uma direção tão interessante que a gente recebe. Outra coisa que eu acho que a gente deveria fazer, os pais, né, é fazer dos seus filhos, porque ajuda, assim, na criação, a ele se aceitar melhor, porque eu também trabalho informando muito o lado negativo das vibrações, que é onde a gente tem que trabalhar para ser, né, o melhor do nosso positivo. Então, a gente trabalhando as vibrações, o lado negativo, que é o lado sombra de cada vibração, a gente é melhor no nosso positivo, a gente vai para o nosso positivo. Então, tudo isso imagina você ter todas essas informações na sua mão se você tivesse 18 anos. Oxi. Eu penso muito em mim, que eu fiquei 25 anos batendo a cabeça e eu não sei como eu não tive um infarto, porque eu sofria muito, eu era muito estressada, eu estava realmente fora do meu mapa total. Então, receber essas informações que vão te direcionar na sua vida, né? Você seguir o livro que, na verdade, é a gente que escolhe, né? É o que a gente vai passar. Então, você receber isso para você relembrar e seguir o mais próximo possível do perfeito, do que você escolheu, é, no mínimo, extraordinário, né? Sim, eu acho que é assim, a gente tem uma obrigação na vida de ser feliz. E aí a gente tem que vibrar para atingir esse objetivo. Então, se a gente pode usar a numerologia, a astrologia, se a gente vai fazer uso de terapias integrativas que não tem a ver com isso, mas que também são terapias que hoje são colocadas muito melhores do que eram antes, talvez eu queria tirar uma dúvida com você para ver se a gente pode chegar a um bom senso nisso. Hoje, com a tecnologia avançada, o conhecimento avançou. E aí a gente pode, por exemplo, estar numa entrevista que vai ser vista,
falando de numerologia. Talvez a gente tivesse menos instrumentos de conhecimento, quer dizer, menos e-books, menos livros, menos artigos sobre o assunto. E cada dia mais esses assuntos tomam espaço. O que você acha? É isso mesmo? Então, a facilidade, né? A A facilidade de você facilidade de encontrar conseguir. sobre o seu assunto, sobre as variações da numerologia. Você mesmo citou que existem várias fontes, em países ela é diferente e precisa ser adaptada. Então, de repente, quando a gente tem uma comunicação mais ampla, a gente consegue atingir mais gente, né? Sim, tem a facilidade da tecnologia, né? Porém, por exemplo, você pegar o seu mapa numerológico só escrito e não tiver o numerólogo para te explicar, é muito desafiador você entender. Vou tentar explicar. Nós temos várias vibrações, né? Porque são várias composições de um mapa numerológico, né? Então tem 20 informações, no mínimo, assim, básicas, né? Você juntar tudo isso e entender sozinho é desafiador. Então, você adquirir um mapa numerológico só online, para quem não tem ideia como você tem, é muito desafiador a pessoa entender, porque ela vai ler aquilo e vai falar, tá, e agora eu começo por onde, eu faço o quê? Então tem que ter uma Não, tá. interpretação, entende? Não, tá, deixa eu corrigir. Não é que eu não quis dizer que eu não gosto muito dos online, porque eles realmente têm uma coisa que as pessoas têm que entender. O conhecimento a montagem simples de números é fácil, tá? Entender e interpretar é que é outro, porque existe uma combinação de conhecimento. O que eu quis dizer é que simplesmente as pessoas hoje falam mais sobre isso e aí você ouve mais a respeito, tá? Agora, realmente, eu gosto muito da ideia de que vocês entendam, quem está ouvindo a gente, que numerologia, assim como várias outras dessas ciências, elas precisam do ser humano. Eu acho que até isso é um grande diferencial para o futuro, porque o conhecer, o entender, o casar os dados, tá? Isso só alguém que estuda e que inclusive intui, porque muita coisa a gente sente naqueles números quando eles se casam. É isso, não é? Sim, foi até um desafio para mim, acredita? Quando eu fui estudar numerologia, eu fui pensando o quê? Um mais um é dois, vai ser uma profissão prática, não vai ter erro. Porque como eu fiz uma transição de carreira, né, do um para o 9, eu tinha receio de eu, sei lá, não dar conta, então eu queria algo prático. Eu imaginei que a numerologia era prática, afinal a matemática, né, um mais um é dois, é exata. Só que a numerologia não é tão exata assim. Os cálculos são, mas tem toda uma interpretação, tem todo o lado subjetivo que na verdade não era o que eu pensava para minha nova profissão, mas é exatamente isso. Tem que ter toda essa interpretação, tem que ter uma leitura intuitiva também para identificar, para ter, dar uns toques com relação à profissão, principalmente. Eu atendo muitas pessoas que querem fazer transição de carreira, só que falam, eu não sei para onde ir. Eu Então, queria que você fizesse um favor para mim. A gente tem um tempo certo da internet para fazer entrevista e a gente está acabando. E tem uma coisa que você falou várias vezes que eu achei muito interessante, que é transição de carreira e transição de vida, às vezes, porque às vezes a gente não é só a carreira, a gente pode mudar um jeito de pensar, um jeito de agir. Tem muita coisa na vida que a gente pode transformar, tá? sim. E eu queria que você colocasse para gente, assim, como finalização, exatamente o quanto que a numerologia pode te ajudar as pessoas nesse momento. O que você acha da gente falar sobre isso? A numerologia eu costumo dizer até que é uma luz no fim do túnel. Eu atendo muitas pessoas exatamente assim. Eu não sei o que fazer, eu não faço ideia, e dá uma luz. Pode ser que para algumas pessoas não seja o caminho final. Então, ela inicia com a numerologia e vai para alguma terapia, ou vai para alguma outra coisa, ou dá uma indicação dela fazer determinado curso que vai fazer mais sentido para ela. Enfim, pode abrir um leque, como pode já dar esse direcionamento e pronto, seguir. Então, o direcionamento é certo.
pode ser que com a numerologia ela já consiga pôr o livrinho da numerologia, o mapa da sua própria vida debaixo do braço e seguir. Porque é isso, o mapa numerológico a gente pode usar até o final da vida, não vai mudar. Super obrigado, Tainá. A gente vai ter mais para frente, quem sabe a gente faz alguma coisa a mais para falar, para o povo mostrar uma numerologia talvez, mas a gente volta a conversar sobre isso, tá? Gente, conheçam mais o trabalho da Tainá, depois a gente vai colocar aqui as redes sociais dela, tá? E pensem que numerologia é uma opção para a gente, às vezes, descobrir qual é o norte que a gente quer dar na vida, tá bom? Com certeza. Pessoal, obrigado, Tainá. Não esqueçam de se inscrever no canal, por favor. Vamos lá. Tainá, super obrigado Que agradeço. e venha sempre, tá bom? Sim, pode me chamar. Eu amo falar da numerologia.